Olá, pregador, seja bem-vindo ao nosso canal, sempre com algumas dicas que vão te ajudar muito na pregação da palavra, no conhecimento das Escrituras Sagradas. E hoje eu vou tratar com você sobre a interpretação de parábola. Você sabe interpretar bem parábolas? Tem muita gente que acaba cometendo alguns erros até grotescos ao buscar o significado que uma parábola bíblica tem. E aí nós vamos nessa aula de hoje entender aqui pelo menos três passos que devem ser dados quando a gente vai interpretar uma parábola. E eu acredito que se você seguir bem esses passos, você aí se livrará de muitos erros ao interpretar uma parábola bíblica, tá bom? E eu espero que essa aula te ajude. Não se esquece de deixar o seu joinha se você já sabe aqui, já acompanha o nosso canal, já sabe que o conteúdo que nós trazemos aqui é um conteúdo que certamente vai te edificar. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita agora, se inscreve aí, para estar acompanhando aí as nossas atualizações e enriquecendo-se, né, com o conteúdo que aqui nós colocamos à sua disposição. Então vamos lá, vamos ver quais são os três passos para a gente fazer a interpretação da parábola. Primeiramente, entenda o contexto da parábola. O que é o contexto? O contexto é tudo aquilo que está ali relacionado com aquela história que está sendo dita e que interfere no significado do que está sendo dito. Então, a primeira coisa que você deve observar é quem são os personagens que estão ouvindo aquela parábola que está sendo proferida. Se você estabelece os personagens, você já sabe que eles tinham que entender alguma coisa. E aí, como um intérprete, você deve buscar qual era o entendimento que esses personagens, para quem a parábola foi proferida, eles tinham de determinados aspectos, como, por exemplo, um filho pródigo, como uma dracma que se perde, ou como um grão de mostarda. Você tem que buscar esse significado, porque você tem que entrar na cabeça daqueles primeiros entendedores da parábola para você chegar ao significado, à intenção que o autor desejava ali comunicar. Então, entenda o contexto, perceba para quem aquela parábola está sendo proferida. Isso aí vai te ajudar bastante. Além disso, estabeleça os referentes. E aí, essa parte, eu sei que tem gente que diz, mas os referentes, o que são isso? Os referentes, pessoal, são as pessoas, os lugares, para quem aqueles símbolos da parábola, né, aquelas imagens da parábola se referem. Então, por exemplo, quem era o pródigo na parábola do filho pródigo? O filho pródigo na parábola do filho pródigo era aqueles que se arrependiam, os publicanos, os pecadores que se chegavam a Jesus, né, em busca de Cristo Jesus. Então, perceba que o filho pródigo ali é só uma imagem, mas se refere a quem? Se refere a aqueles que se arrependem, né, os pecadores arrependidos, os publicanos que os fariseus não queriam de forma alguma que se achegasse ali a Jesus. Como é que Jesus, sendo, né, mestre por excelência, poderia receber consigo pecadores? Então, a gente tem que encontrar os referentes das parábolas. E aí, estabelecendo os referentes, agora vem, eu diria que até de forma bem natural, a lição principal da parábola. Uma dica que eu lhe dou e que me ajuda bastante é o seguinte: é você observar o final da parábola. Normalmente, a lição principal da parábola está no final, nas últimas linhas da parábola. Quer ver? Faça um teste, abra sua Bíblia aí e veja no final das parábolas o que é que o autor está dizendo ali e o que é que Jesus, no caso, falando parábolas, ele está dizendo, querendo ensinar naquela parte ali da parábola. E aí você vai encontrar o que? A lição principal. Encontrou a lição principal, você agora já consegue perceber o que cada parte da parábola significa. Você pode perceber, inclusive, as ênfases, os contrastes, né, os conflitos que Jesus está levantando quando ele está ensinando algo, e ele faz isso intencionalmente para que aquela lição que está lá no final da parábola seja enfatizada. Então é isso, pessoal. Observe bem o contexto aí da parábola, veja quais são os personagens, em que ocasião está sendo dita aquela parábola. Observe também os referentes, perceba a que cada palavra se refere, né? E se você fizer essa relação encontrando bem aí os referentes, você já vai ter aí muito caminho andado para interpretar bem a parábola e por fim chegar então à lição principal da parábola, para pregar a mensagem do evangelho àqueles que precisam ouvi-la. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui, também de comentar aqui esse vídeo. É muito importante isso para que a gente entenda que vocês estão compreendendo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e que Deus seja glorificado no teu ministério. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.